A volta de Jesus ou pelo menos deveria ser, extremamente abordado no meio em que nós vivemos como cristãos, porque a volta de Jesus é a promessa da qual Ele nos fez. E assim como o Senhor prometeu que viria, assim como o Senhor prometeu tudo o que Ele prometeu no passado, a volta de Cristo é uma dessas promessas, e não existe na Bíblia um só motivo pelo qual nós devemos duvidar dessa promessa. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto nesse vídeo, eu quero separar em 4 partes, em 4 assuntos específicos a respeito desse tema. O primeiro assunto é julgados segundo as obras. O primeiro versículo que eu quero ler está lá em Mateus, no capítulo 13, do 24 ao 30, que diz assim: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então a parábola do joio e do trigo é uma passagem bastante citada. E aqui é interessante a gente notar que no fim dessa parábola, os servos, perguntam para o dono desse campo se eles devem arrancar o joio que foi plantado ali no meio. E ele fala: não, deixa eles crescerem juntos até a ceifa. E aqui um pouquinho mais para frente, nessa passagem, Jesus vai explicar os detalhes dessa parábola. E ele vai falar o que é cada coisa que ele citou. E aí o homem que semeia é Jesus, é Ele próprio. A boa semente são os filhos de Deus. O campo é o mundo, é o próprio mundo do qual Jesus pregou. Então o campo é o mundo, o semeador é Jesus, a boa semente são os filhos de Deus. E quem são o joio? Então, se a boa semente, se o trigo são os filhos de Deus, quem são então o joio? Versículo 38, ele vai falar que são os filhos do maligno, filhos do diabo. No versículo 30 é interessante a gente notar, como eu citei, que ele fala que o joio e o trigo têm que crescer juntos até o momento da ceifa. É a única forma de separar o joio do trigo, esperando o momento da ceifa. E um pouquinho mais para frente, nessa passagem, Jesus vai nos explicar o que é essa ceifa. E a ceifa é nada mais, nada menos do que a volta dele. Eu decidi começar com esse versículo para falar a respeito de que nós seremos julgados segundo as nossas obras, porque o joio, ele não dá frutos. Essa é a diferença do joio e do trigo. O trigo, ele dá frutos. A pessoa colhe o trigo, ela pode fazer várias coisas, pode fazer alimentos. Mas o joio, ele não serve para absolutamente nada. Então, essa é a diferença do joio e do trigo. O trigo frutifica e o joio não frutifica nada, não serve para nada. Eu quero apresentar aqui pelo menos um pouquinho o que nós temos informação a respeito dos detalhes da volta de Jesus. Apocalipse no capítulo 14, do versículo 14 até o 20, João vai estar revelando para nós, vai estar nos mostrando como se fosse a continuação dessa parábola, que diz o seguinte: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem.
Então aqui ele está vendo semelhante ao Filho do Homem, que a gente sabe que é a pessoa na Bíblia que se auto-intitula o Filho do Homem é Jesus. Então João está vendo Jesus em cima de uma nuvem branca, e em Apocalipse, no capítulo 1, João vai falar: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, eis que vem com as nuvens. Então Jesus volta nas nuvens. E aqui ele vê Jesus nas nuvens. Então se trata da volta de Jesus. E aí ele continua: que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Então Jesus fala que o joio e o trigo teriam que crescer juntos até o momento da ceifa, e aqui nessa passagem nós vemos o momento da ceifa acontecendo. Lá em Mateus nós estamos vendo Jesus falando a respeito disso por parábola, e aqui realmente acontecendo, tendo essa separação do joio e do trigo que Jesus disse lá em Mateus. E aí ele continua falando o seguinte a partir do verso 16: e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Então, aqui lá em Mateus, Jesus fala que houveria a separação do joio e do trigo no momento da ceifa. E aqui nós estamos vendo que a colheita que houve aqui foi do que a comparação usada é de uvas. Essas uvas aqui nesse texto são pisadas no lagar da ira de Deus. Então aqui estamos falando a respeito dos ímpios, do joio que Jesus apresentou lá em Mateus. Então essa separação do joio e do trigo está acontecendo nessa passagem. Aqui em Apocalipse 14 estamos falando da volta de Jesus. E antes de continuar, eu quero deixar extremamente claro, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que existe muita discussão a respeito de Jesus voltar antes ou depois da tribulação, ou no meio da tribulação. Ou também tem pessoas que acreditam que nem tem tribulação, e aí a discussão se torna se é antes ou depois do milênio. Nesse vídeo eu não quero entrar nessa discussão, porque o que importa é que Jesus volta. Não importa o momento que ele volta. O nosso papel não é tentar adivinhar quando ele volta, porque a Bíblia não fala quando ele volta. Então o nosso papel é ver os sinais que Jesus deixou e estar sempre em alerta para a volta dele. Então eu não quero de forma alguma tentar apontar o momento que Jesus vai voltar. Eu quero falar a respeito da volta dele e apenas. Então eu acredito que tenha ficado claro que nessa passagem está retratando da volta de Jesus e da separação do joio e do trigo. Então é uma descrição rápida e, claro, o texto aqui da volta de Jesus, ele não começa aqui e também não termina aqui. Estou passando rapidamente por esse texto aqui para mostrar que a parábola do joio e do trigo e a volta de Jesus estão completamente conectados. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está falando nada mais, nada menos do que da volta dele. E lá no próprio capítulo 13 de Mateus, um pouquinho depois da parábola, ele está explicando para os discípulos o que significa cada coisa da parábola, e ele vai falar que a ceifa é a volta dele. E aqui, como nós vimos,
em Apocalipse 14 está acontecendo a ceifa nesse momento. Tendo isso em mente, vamos continuar. Em João, capítulo 15, do versículo 5 ao 8, diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Continuando nesse primeiro ponto de dar frutos, que nós seremos julgados pelos nossos frutos, aqui Jesus está falando especificamente disso, de dar frutos. E aqui ele, no versículo 5, diz que sem ele nós não podemos fazer nada. Então todos os frutos que nós podemos dar, todos os frutos que nós damos como cristãos, independente de qual seja, nós não fazemos, nós não conseguimos dar esses frutos por conta própria. Nós damos esses frutos por causa da graça, que é o que nos capacita a levar uma vida de santidade. E através disso, através da mortificação da nossa carne, Cristo age através das nossas vidas. E aí é que nós damos frutos. Por isso que ele fala que sem mim nada podeis fazer. Porque os cristãos devem dar frutos para glorificar a Deus. É simplesmente por isso. Nós não devemos dar frutos por qualquer outro motivo que seja imposto, mas única e especificamente para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus porque nós amamos a Ele. Como o último versículo aqui, para fechar esse primeiro ponto, eu quero ler Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 40, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E aqui nós vemos rapidamente esse detalhe aqui de que Jesus volta, mas ele não volta sozinho. Os santos anjos vêm com ele. E lá em Apocalipse capítulo 14 nós vimos isso. Jesus estava nas nuvens, mas nós vemos também que ali fala cita duas vezes que tinham anjos ali conversando com Jesus. Naquela passagem de Apocalipse tinham anjos, então Jesus não estava sozinho. E aqui no versículo 31 de Mateus 25, ele começa falando isso, que o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então aqui ele está citando, mais uma vez, ele está falando de uma forma diferente aquilo que nós já vimos. Na volta de Jesus será separado o joio do trigo. Aqui ele fala os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então aqui ele começa falando da separação dos bodes das ovelhas. E ele vai falar sobre obras. Vai citar obras feitas por esses santos, por essas ovelhas. Aqui fica bem claro que quando houver essa separação do joio e do trigo, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Agora sim, para finalizar esse primeiro ponto, voltando um pouquinho, Mateus 16, versículo 27,
fala mais uma vez a respeito disso. Na verdade, fala sobre isso em Mateus 16, 27 e depois cita de novo no texto que acabamos de ler. Mas aqui ele fala o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então Jesus está aqui falando a respeito disso que nós estamos vendo. E um pouquinho depois, no capítulo 25, Jesus vai falar exatamente a mesma coisa, só que por uma parábola. A explicação da parábola que nós acabamos de ler, da separação dos bodes das ovelhas, está aqui. O resumo dessa parábola está aqui. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Esse é o grande resumo dessa parábola. Então agora nós podemos partir para o próximo ponto, que é a volta literal. Eu pretendo não perder tanto tempo, não gastar tanto tempo nesse ponto específico. Mas eu quero trazer aqui 2 versículos que falam dessa volta literal de Jesus, porque existe uma popularidade e uma forma de pensar muito forte de que Jesus volta. Só que na volta de Jesus não aparece Jesus no céu. As pessoas daqui da terra que se santificaram simplesmente desaparecem num piscar de olhos. E muitos filmes popularizaram essa ideia de que o arrebatamento seria algo que ninguém veria. As pessoas, a igreja, só desapareceria do mapa. Porém, a Bíblia nos apresenta de uma forma diferente. O primeiro texto está em Apocalipse, no capítulo 11, do versículo 15 ao 19, que diz assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. O primeiro ponto que eu quero destacar nessa passagem aqui é que ele fala no versículo 17: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. No versículo 15, ele fala ali um pouco no final do versículo: E ele reinará para todos sempre. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, a partir desse momento, Jesus começa a reinar sobre a terra. O reino do mundo, que atualmente está na mão de Satanás, é passado para Jesus nesse momento. Por quê? No versículo 15, ele fala: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E no versículo 17, ele fala mais uma vez a respeito disso. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, é nesse momento que Jesus começa a reinar, mas não só isso. Esse texto também vai falar que Jesus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Porque no versículo 18 ele diz: E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos, grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Então quero destacar algumas coisas nesse versículo 18 aqui. Começa falando o tempo dos mortos para que sejam julgados. E ele não para por aí, porque ele fala o tempo de dares o galardão aos profetas. O que é o galardão? O galardão é a recompensa. O galardão é o prêmio dos
Aqui ele fala dos profetas, seus servos e aos santos. Então esse texto aqui nos apresenta, primeiro, o começo do reinado de Jesus sobre a terra. Segunda coisa, a recompensa, o julgamento dos mortos. E para os mortos, eu acredito que para os mortos serem julgados, eles têm que ser ressuscitados. E Paulo vai falar que nós, os que vivemos, não antecederemos os que dormem ou os mortos. Então, primeiro, na volta de Jesus, tem a ressurreição dos mortos. E depois, os que estão vivos são arrebatados para junto dele. E aí, o que vai acontecer? O julgamento dos mortos. Primeira coisa, Jesus começa a reinar. Depois, julgamento dos mortos. E depois, o galardão aos profetas e aos santos. A recompensa segundo as obras deles. Mas não é só isso, porque na volta de Jesus ele não vai só recompensar os santos, não vai só julgar os mortos. Aqui vai falar que o tempo de destruírem os que destroem a terra. Quem são esses que destroem a terra? São os ímpios. Em resumo, são os ímpios. Então, os santos, os profetas vão receber o galardão e os ímpios vão ser destruídos por Jesus. E o versículo 14, como nós já lemos, nos fala sobre isso, que a ceifa das uvas, né? Que as uvas serão pisadas no lagar da ira de Deus. E se a gente continuar no livro de Apocalipse, no capítulo 12 vai falar da mulher e o dragão, no capítulo 13 vai falar da besta que saiu do mar, da besta que saiu da terra, e no capítulo 14 vai falar sobre o cordeiro e os seus remidos no monte Sião, vai falar sobre a ceifa, como nós lemos, e no versículo 15 vai falar dos 7 anjos e as 7 taças, e a partir do capítulo 16 de Apocalipse vai começar a falar das taças da ira de Deus. O que são essas taças da ira de Deus? É o juízo que Deus vai trazer para destruir aqueles que destroem a terra. Então, junto com a volta de Jesus, nesse momento aqui nós estamos falando da volta de Jesus e o que vai acontecer na volta de Jesus. Primeira coisa, ele passa a reinar. O governo do mundo que está nas mãos de Satanás é passado para Jesus nesse momento. Segunda coisa, a ressurreição dos mortos. Os mortos são julgados. E depois, o galardão aos profetas, aos santos. E, por último, a destruição daqueles que destroem a terra. Então nós estamos falando da mesma coisa que Jesus fala na parábola do joio e do trigo. E o que ele fala lá? Ele fala que no momento da ceifa, o joio seria separado do trigo e o joio seria queimado. Então nós estamos falando aqui do mesmo acontecimento. A diferença é que Apocalipse não está nos falando por parábolas. Ele está nos falando de muitas vezes, de forma figurada, outras raras vezes de forma literal, mas nós não podemos, só porque Apocalipse tem muita coisa que não é literal, nós não podemos nos deixar entender que a volta de Cristo não é literal. Jesus volta literalmente nos ares e o arrebatamento acontece de forma literal. Jesus aparece nos ares e, como nós vimos, os seus anjos vêm e reúnem os santos e levam até ele. Então Jesus literalmente aparece de forma física no céu, no grande e terrível dia do Senhor. Resumindo esse texto aqui, ao voltar Jesus vai trazer juízo e o governo. E agora, para finalizar esse ponto da volta literal de Jesus, lê Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, finalizando esse ponto aqui desse tema da volta de Jesus,
O texto é extremamente claro com a gente ao dizer que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Não tem motivos ou justificativas nem justificativas bíblicas que nos mostram que esse versículo aqui é tratado de forma figurada. Em nenhum momento, em nenhum outro versículo, em nenhuma outra passagem bíblica nos aponta contra ou contradiz a volta literal, a volta física de Jesus. E para deixar isso extremamente claro, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Esse é o próximo ponto desse tema, não importa quando. Em Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Só para dar o contexto do que está acontecendo aqui. Jesus já morreu na cruz, ele já ressuscitou e ele passou aí em torno de 40 dias ressurreto no planeta Terra. E aí, chegando perto do momento dele voltar aos céus para junto do Pai, um desses apóstolos que estavam com ele, um dos discípulos que estavam com ele, pergunta o seguinte: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, tudo que nós acabamos de ler de que Jesus vem, na volta de Jesus ele vai começar a reinar, esse discípulo está perguntando aqui: você vai começar a reinar? É agora ou não? E aí, no versículo 7, continua nos dizendo: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O discípulo perguntou: o Senhor volta para reinar, é agora ou é depois? E Jesus fala o seguinte: não importa para você saber se é agora ou se é depois. O que te importa é receber o poder do Espírito Santo e pregar o Evangelho a toda criatura. É simplesmente essa a resposta que Jesus dá. Então, é basicamente isso. Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, o resumo de tudo isso: não importa quando ele volta, importa nós fazermos aquilo que ele nos mandou fazer, pregar o Evangelho a toda criatura. E pregar o Evangelho a toda criatura não é algo que ele mandou o pastor fazer, ou que ele mandou o evangelista fazer, ou o profeta. Não. A ordem de pregue o Evangelho a toda criatura é dada para todos, é dada para a igreja como um todo. É algo que todos nós devemos fazer. Anunciar o Evangelho não é mais do que a nossa obrigação como cristãos. Em Mateus 24, 42 e 43 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, mais uma vez, não importa saber quanto, o que importa é nós estarmos preparados. Estar preparado para a volta de Jesus é estar sempre fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Estar preparado para a volta de Jesus não é você estar 24 horas por dia dentro da igreja. Estar preparado para a volta de Jesus não é você estar uma vez por semana dentro da igreja. Estar preparado para a volta de Jesus é fazer o que Ele nos manda fazer. É seguir aquilo que Ele nos mandou, aquilo que Ele nos orientou durante a sua vida na Terra e durante toda a Bíblia, todas as Escrituras. E para finalizar esse ponto de que não importa saber quando, eu quero ler o texto que está em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 12, que diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Existe uma forma de nós apressarmos a volta de Jesus. E como nós fazemos isso? Fazendo aquilo que Ele nos manda fazer,
pregue o evangelho a toda criatura. É dessa forma que nós vamos apressar a volta de Jesus. Assim como é possível apressar a volta de Jesus fazendo o que ele nos manda fazer, é possível atrasar a volta dele não fazendo o que ele nos manda fazer. E eu quero ler o texto que está em Mateus 24, do versículo 37 ao 39, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O dilúvio só veio depois que a arca estava pronta. Isso significa que se a arca não tivesse pronta, o dilúvio não viria. E é a mesma coisa. Se a igreja estiver pronta, Jesus volta, mas se a igreja não estiver pronta, ele simplesmente não volta. Então existe a forma de nós apressarmos a volta de Jesus, mas também tem como nós atrasarmos essa volta. E outra coisa que também é bem uma forma de pensar bem errada que nós temos e que também é apresentada por meio de vários filmes a respeito da volta de Jesus, é que um exemplo são os filmes Deixados para Trás, que mostram que as pessoas ali que não foram arrebatadas, se elas fizerem tudo certo depois do arrebatamento, elas podem alcançar a salvação depois. Também é completamente antibíblico essa forma de pensar. Se Jesus voltar e você não for com ele, sinto muito, mas não tem segunda chance. Se você não for de primeira, acabou. E o que nos mostra isso é a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25. Eu quero ler do versículo 10 até o versículo 12, que diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então aqui as noivas estavam segurando as suas lamparinas e as mulheres sensatas guardaram as suas lamparinas acesas até a vinda do noivo. Só que as imprudentes, elas deixaram as suas lamparinas se apagarem. Quando o noivo chegou, elas não tinham mais com o que acender. E aí é que começa, o versículo 10. E tendo elas ido comprá-la, elas foram comprar o óleo para acender as lamparinas. O noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. As preparadas se casaram, e as que não estavam preparadas ficaram para fora. E quando elas pediram para entrar, o que Jesus disse para elas? Aqui nessa parábola, o noivo não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. E essas mulheres são a igreja. E aí o que Jesus diz para essas mulheres que não estavam preparadas? Em verdade vos digo que não vos conheço. Essa parábola aqui, mesmo sendo uma parábola, se trata de um acontecimento real que vai acontecer, que aqui está falando da volta de Jesus. Então Jesus está falando da sua volta por uma parábola. Isso não significa que o que ele fala na parábola é algo irreal, só não é algo literal, mas aponta para algo literal. Jesus volta. Jesus aparece no céu com poder e grande glória e acontece o arrebatamento. A igreja vai para junto de Jesus, é arrebatada e aí acontece tudo que nós já vimos, recebem galardão e tudo mais. E aqueles que ficarem na terra, eles não têm segunda chance. A partir do momento que Jesus volta, não tem segunda chance. Jesus voltou, os que forem arrebatados estão salvos, os que não foram estão condenados ao inferno e acabou. Não tem essa ideia de que se você fizer tudo certinho depois do arrebatamento, você pode ser arrebatado depois. Não tem segunda chance. É chance única. É agora ou nunca. Ou você se santifica agora para alcançar a salvação, ou depois da volta de Jesus você nunca mais vai ter a oportunidade.
então as portas estão abertas. Mas depois que essas portas se fecharem, elas não se abrem mais. Depois que essas portas se fecharem, Jesus vai virar para os que ficarem de fora e falar: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, para finalizar, todo esse assunto, todo esse tema da volta de Jesus, que eu acredito sim que é algo que pode ser aprofundado muito mais, porém eu quero trazer de uma forma mais simples de ser entendido e não me aprofundar tanto em assuntos, em pontos irrelevantes da volta de Jesus, como eu já citei várias vezes aqui no vídeo, se ele volta antes ou depois. Então esse tipo de coisa eu não quero de forma alguma abordar como tema. Então, finalizando tudo isso, eu quero mostrar, através desse versículo que eu vou ler agora, qual é o foco principal da mensagem da volta de Jesus. O foco principal de nós falarmos da volta de Jesus é estarmos prontos, estarmos preparados. Estar preparado para a volta de Jesus, independente se você acredita que ele volta antes da tribulação, se ele volta no meio da tribulação, depois, ou se você não acredita na tribulação e debate se ele volta antes ou depois do milênio. Fato é, não importa quando ele volta, importa é que nós estejamos preparados. Nós devemos levar uma vida como se nós estivéssemos a todo segundo na iminência da volta de Jesus. Nós temos que estar com uma mentalidade de que Jesus pode voltar a qualquer momento, independente se você acredita que ele realmente pode ou não voltar a qualquer momento. Nós temos que viver preparados a todo o segundo das nossas vidas. E isso é completamente possível porque nós temos a graça que nos capacita a isso. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: por isso, amados, aguardando essas coisas, que coisas que ele está falando aqui, nós lemos um pouquinho antes, a volta de Jesus. Então ele diz: por isso, amados, aguardando a volta de Jesus, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. Então, como nós devemos viver todos os dias, como eu disse, na iminência da volta de Jesus? Quando ele volte, nós sejamos encontrados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Então, independente de qualquer divergência teológica que se haja a respeito desse tema, o foco principal é que estejamos preparados todos os dias das nossas vidas.